Fala, pessoal da Atualidades do Direito. Eu sou Diogo Reis, professor de Direito Eleitoral e Direito Constitucional. Mas hoje estou aqui para uma missão super especial. A ideia não é falar nem de direito eleitoral, nem de direito constitucional. A ideia é falar de vocês. É por aí. Mas o que é? Vamos falar. A ideia aqui é uma orientação vocacional na prática. Qual o objetivo? O que se busca aqui nessa série de entrevistas que nós faremos aqui no Atualidades do Direito? Busca-se entrevista com profissionais de diversas carreiras jurídicas, com experiência na sua carreira, enfim, para que fale sobre essa carreira a vocês. A ideia é trazer substrato para que vocês conheçam melhor a carreira com quem vão casar, porque, afinal, carreira é mais do que um emprego. Carreira se refere à própria identidade, à pessoa. A carreira é algo de extrema importância e que provavelmente vai te levar a vida toda. E uma escolha ruim aqui é muito perigosa. Essa é a ideia. A ideia é, no meio de uma entrevista, com um convidado experiente na carreira, abordando questões sobre o antes, o durante e o depois. É isso mesmo. O antes, abordando questões por volta de como se ingressa na carreira, qual é a escala na carreira, como isso funciona. No durante, qual é o cotidiano da carreira, como que funciona isso? Tem gabinete, tem escala, tem graduação, como que isso tudo funciona? E o depois qual a expectativa da carreira, o que se pode esperar da carreira? Enfim, questões como essa você vê aqui no Atualidades do Direito, na orientação vocacional na prática, comigo, Diogo Reis, sempre entrevistando uma personalidade da carreira jurídica em questão. Na entrevista de hoje, a personalidade é o Dr. Fábio Lopes Senac, delegado de Polícia Civil do Estado de São Paulo. Seja bem-vindo, doutor. Boa tarde, professor. Boa tarde, pessoal. Okay. Bom estar com vocês aqui. Okay. Bom, a gente que agradece essa chance e eu não vou tomar mais tempo de vocês. A ideia é que a gente possa já dar início a essa entrevista e um bate-papo a respeito do tema, com muita informalidade. A ideia é que, de fato, seja uma conversa não a dois, mas a vários. Nós dois e mais os nossos colegas que estão assistindo. Bom, obrigado. Obrigado por ter vindo. É um prazer tê-la aqui. É um grande prazer estar inaugurando com vocês esse programa, essa tentativa de trazer para vocês a ciência, a vivência, na verdade, do que é uma carreira jurídica, do que é uma carreira em que você ingressa por meio de concursos, os concursos jurídicos no Brasil, seja para qual esfera for, para qual carreira for, são concursos extremamente concorridos, né, em qualquer unidade da federação. Então, eu acho muito interessante esse contato maior com pessoas que têm vivência nessa carreira, para você pegar um pouco do dia a dia, porque o tempo perdido aqui nas carreiras jurídicas pode importar em anos e anos de prejuízo depois para você, né? Ser delegado de polícia. Ser delegado de polícia é uma coisa que você vive, né? Você não está na carreira, você acaba vivendo isso. O meu ingresso, por exemplo, eu já era investigador de polícia antes de fazer o concurso, lá no finzinho do ano de 2000. Já era investigador há 10 anos. Então, portanto, se você for fazer as contas, você vai ver que nós vamos nos remeter ao ano de 1990. Então, estava acabando de se sair de uma ordem constitucional diferenciada. É que naquela época podia entrar na polícia com 5, 6 anos de idade, que era a sua casa. Não, então, tudo bem, um pouco mais. Mas eu acabei de crescer claro, aqui dentro, realmente. E o que é interessante, o que eu gosto muito na minha experiência, sem qualquer modéstia, é que eu peguei profissionais que estavam habituados com uma ordem jurídica completamente diversa da qual nós vivemos hoje. Praticamente nascia ali a abertura, a liberdade, o Estado legalista, é um Estado de direito, efetivamente, né? Mas eu ainda peguei profissionais que vinham de uma época mais excepcional, uma época de exceção, uma época de um Estado mais imponente, de um Estado que se fazia mais presente. E nesse meio tempo aí, estava lá eu com meus 18 anos, ingressando na carreira de investigador de polícia. Uma loucura em casa, porque a gente tinha acabado de se formar técnico em eletrônica, né? Não se identificou com a carreira, né? Então acho que é interessante que nós não tenhamos medo de lutar por aquilo que nós gostamos, que nós entendemos que nós gostamos. Eu, por exemplo, conheço alguns advogados excepcionais que começaram a faculdade de medicina, mas preferiram seguir por esse jaez. E a carreira de investigador de polícia era uma carreira, e é ainda hoje, em que você vive a rua, você cresce na rua, você acompanha
a marginalidade, você acompanha o cotidiano dos dramas de outras pessoas, né? Eu até costumo afirmar com alguma frequência nas aulas que dou por aí, que eu tenho a oportunidade de viver uma vida em que eu posso ter contato com os problemas dos outros, com os erros dos outros e aprender com esses erros, né? Então a gente pode crescer muito dessa maneira aí pessoalmente. Você vai ter contato com um sem número de dramas, com um sem número de lágrimas, de felicidades. E você está lá na sua carreira de investigador de polícia ou de escrivão que seja, já comprometido, né, com o serviço policial, o tempo exíguo para você estudar, mas tudo é determinação no caso, né? Eu, no pouco tempo que faltava para antes do concurso, houve períodos em que conseguia estudar além das horas de aula por volta de 8 ou 9 horas de estudo diário. Se você for crescer a um curso de trabalho da ordem de 12 horas, que era o plantão no caso, você vai ter uma carga um pouco desgastante, mas valeu a pena. Então, a partir do momento que você decide o ingresso na carreira, seja ela qual for, não só aqui como delegado de polícia, eu acho que é determinação, muito mais suor do que outra coisa em si. Só para aproveitar esse gancho. Uma nova Constituição, um novo modelo de Estado, enfim, uma nova forma de democracia, uma nova forma de atividade, mas a Constituição foi trocada e as pessoas não. Então, assim, há essa transição que deve ter sido dura enquanto investigador de polícia, né? Nessa fase da década de 90 para 2000. E depois, o seu ingresso como delegado se deu em 2001, a gente estava ingressando na carreira, né? Okay. É um concurso de provas e títulos, em que você faz a parte objetiva, que são questões de múltipla escolha, depois uma prova subjetiva discursiva, que você escreve, são várias questões, e uma dissertação, e posteriormente aí um exame oral, onde você é arguído em relação aos pontos da matéria que compõem aquilo ali. E a gente decidiu logo lá no final da faculdade de Direito, que seria por aqui mesmo, né, que continuaríamos na carreira policial. Houve momentos em que a única carreira que eu gostaria de não seguir era a carreira de delegado de polícia, né? Cheguei, inclusive, a organizar um escritório de advocacia, pensando em alguma coisa nesse sentido, mas aí o sangue, a vontade, aí, a vivência acabou falando mais alto. E a gente já está indo aí há 20 e tantos anos aí na vida policial, né? Na polícia. No seu caso, a escolha pela faculdade de Direito foi inspirada pela atividade como investigador? Então, na verdade, foi muito o contrário da maioria. Foi interessante nesse sentido, porque eu ingressei na faculdade por conta da carreira de investigador de polícia, almejando a carreira de delegado. Lá pelo começo do quarto ano da faculdade, né, hoje é dividido em semestres, eu decidi que eu não gostaria de ser mais policial, não gostaria de ser mais delegado. Por algumas questões algumas pedras que surgem no caminho de todos, era um momento de descontentamento aí. E aí, no final do quinto ano, na fase de concursos, prova da OAB, aquela loucura de cursinho, estudo, acabou que me vi de frente a um exame de ingresso na carreira de delegado. Um amigo escrivão de polícia que ia fazer a sua inscrição, acabou fazendo por procuração a minha também. E daquela turma, acabou eu passando e os demais ficando ainda para concursos posteriores. Aí nós nos lançamos ao concurso, estávamos todos vindo num momento bom de estudo, num nível bom de estudo. Isso é muito importante o pessoal ter em mente aí, que não tem jeito, é esforço. E você vai construindo uma pirâmide, né? Quanto mais você prossegue trabalhando, se esforçando, você vai chegando num patamar que acaba se tornando meio automático, né? A tua aprovação no concurso que você deseja. E a gente acabou se vendo bem aprovado, né, na primeira fase. Depois, nas questões subjetivas, eu acho que aquele que gosta de trabalhar com direito, né, sempre gosta muito de escrever, não é diferente o caso, né? A gente é obrigado a escrever diariamente aí nos nossos inquéritos, nas nossas atribuições. E fui bem na prova subjetiva e terminamos aí na prova oral, no exame oral, já
afastado de delegacias especializadas, né? Na época eu era lotado em uma DIG, né? Uma Delegacia de Investigações Gerais. Com essas aprovações preliminares, já buscamos transferência para uma unidade mais regrada em termos de horário. Fui trabalhar num 5º Distrito Policial da vida, uma cidade do DINTER 2 na época, né? No interior, por exemplo, em que eu tinha horário para chegar e horário para sair. E fiquei lá 1 ano e qualquer coisa, até que se concluísse o concurso aí e a gente pudesse, então, ir para a Academia de Polícia novamente. Perfeito. A cooperação, seja familiar, dos amigos, durante esse período de concurso, que você acabou de dizer, a respeito da própria inscrição, que no seu caso foi feita inclusive por procuração. Essa cooperação, ela me parece ser fundamental para o sucesso também da aprovação no final. A criatura que está se lançando no campo do concurso público, ela não pode ter dúvida e nem titubear no sentido de que ela vai passar por um período de privação muito forte. Não tem jeito. Se você parar para pensar, você vai ter que analisar em 1 ano, 1 ano e meio, talvez 2 no máximo, o programa que você não conseguiu ver integralmente dentro de uma faculdade de Direito, onde você tinha aula todas as noites, ou todas as manhãs, ou tardes, que seja, com um período de 4 horas diárias. Então, você vai ter que condensar tudo isso numa profundidade diversa de que você tinha na faculdade e vai ser arguído com isso. E além do volume excessivo de matéria, você tem que cuidar do seu estado emocional, que certamente no dia da prova você não vai estar naquela flor de candura que você é normalmente. Então, você tem que aprender a cotejar o teu emocional com a tua qualidade psicológica, com a tua qualidade de conhecimento, qualidade técnica. E se não fossem os familiares, os pai, mãe, irmãos colaborando, a compreensão da namorada na época, noiva e posteriormente esposa, se não fosse a compreensão dos amigos de quem a gente acaba se divorciando por conta das atribuições do dia a dia, a gente fica complicado, fica difícil de conseguir êxito. Porque é muito fácil, mas é muito mais fácil quando você se lança numa tarefa árdua, que se as pessoas não puderem te auxiliar, pelo menos, por divergência. Meu pai é um professor de química, matemática, minha mãe é uma secretária, não tem vivência no direito, mas a compreensão deles, a tranquilidade que você tem que ter para se lançar no estudo é fundamental, né? Até para permitir a tua ausência de casa. Se você fosse lançar aos cursos preparatórios, você vai ter que ficar um período fora de casa. E não adianta só você ir lá e frequentar o curso. Você tem que se dedicar, tem que estudar também. Não, é um projeto para a vida toda. E esse apoio é fundamental. Eu vejo para os meus alunos, colegas que estão prestando e que estão alcançando sucesso, vitória, enfim, toda a carreira, todo o concurso público, na verdade, ele exige demais de você. E quando você tem parceiro para ir junto, é muito melhor, né? E isso é fundamental, porque a parte psicológica é completamente abalada, né? Eu penso, e costumo falar isso em sala, tem que ter certeza que haverá reprovação. E isso é ponto, e tem que buscar a aprovação. A reprovação não é, na verdade, um limitador, pelo contrário, ela tem que ser enxergada como um avanço, uma forma de desafio. São obstáculos que devem ser vencidos, enfim, é a dificuldade que todos têm para ingressar na carreira, e na carreira de delegado de polícia não é diferente, como você acabou de trazer aqui para a gente. Eu quero aproveitar para que no nosso próximo bloco nós falamos um pouquinho do cotidiano do delegado de polícia. Como funciona, como é o dia a dia do delegado de polícia, qual é a evolução na carreira. Enfim, a ideia é trazer para o pessoal que nos acompanha a maior possibilidade, probabilidade de informações para que a pessoa se encontre. Se realmente encontra ali e fala assim, não, será que eu tenho vocação para aquilo ali? E para você que pretende ser delegado de polícia ou ainda não sabe o que pretende, delegado de polícia é uma opção, eu aguardo vocês aqui no próximo bloco, que já estou ansioso para saber as palavras do Fábio Lopes Senac a respeito do cotidiano de um delegado de polícia civil. É isso aí, até daqui a pouco.